Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Que dia maravilhoso em que nos lembramos da ressurreição de Jesus, Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele morreu na sexta-feira, mas ressuscitou no terceiro dia. Amém? Deus é muito bom. Nós vamos ouvir agora um cântico de louvor e que Deus possa te abençoar durante o cântico. Se você quiser fechar os olhos ou se você achar melhor acompanhar, se você puder, sejamos todos abençoados. João viu o trono, morada de Deus, santa cidade, Jerusalém, sua luz brilhava como cristal, tanta beleza é sem igual. Ao redor do trono existe um rio, a árvore da vida, sim, ele viu. Eu quero ir pra este lugar, Jerusalém, Jerusalém. Vou caminhar nas ruas de ouro, irei
Amados irmãos e irmãs, vamos então abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 44 ao 49. Os irmãos poderão procurar a palavra Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 44 a 49. Os primeiros atos de Jesus. Muito glorioso os atos de Cristo, como que Ele é maravilhoso. Diz a Escritura então, versículo 44, a seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importa se cumprisse tudo o que de mim está escrito, na lei de Moisés, dos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Versículo 46. E ele lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Salvador, nós nos dirigimos a Ti, pedindo a Tua bênção, a Tua graça, o entendimento da palavra. Que Teu amor eterno esteja em nosso coração e a Tua graça maravilhosa esteja em nós e sobre nós. Oramos em nome de Jesus Cristo, o Salvador. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós, na Escritura que nós acabamos de ler, nós vamos voltar só um pouquinho, a partir do versículo 36 de Lucas capítulo 24, os primeiros atos de Jesus após a ressurreição. Eu fico muito feliz com Deus, porque Ele ressuscitou Jesus Cristo, as primícias dos mortos. Que coisa maravilhosa! Que Deus bondoso! Que Deus de misericórdia, não é verdade? Todo o amor dele em nossa vida e sobre nós. Então, quando buscamos o Senhor, sentimos-nos honrados pela presença e a graça dele em nossa vida. Então, Jesus apareceu no meio dos discípulos e cumprimentou os discípulos. Paz seja convosco. Amém? Ele chegou, cumprimentou. Então a Escritura, presta atenção, meu querido, as portas estavam fechadas, as portas estavam trancadas, mas a Escritura diz assim em João capítulo 20, verso 19, presta atenção, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles, e disse-lhes, paz seja convosco. Que Deus maravilhoso, que tem um plano na vida de Jesus e na nossa vida também. Os seus discípulos estavam ali com receio, com medo, receosos de que eles também pudessem ser presos, quem sabe até mortos. Mas ainda não era o tempo. E Jesus, então, ao ressuscitar, no final da tarde, ele chegou junto aos discípulos, lá onde eles estavam reunidos. E foi levar uma palavra de conforto, paz seja convosco, uma palavra de conforto, uma palavra de descanso, tudo por amor.
a mim, a você. E o Senhor, então, ele precisou ser identificado, porque os discípulos ficaram também receosos com ele, mas né, quem és tu, né, quem é você? Estou imaginando aqui um pensamento ou palavra, né, os discípulos falando um para o outro, né, mas quem é esse, né, que veio aqui? Então Jesus, percebendo, ele se identificou. No versículo 37 aí do mesmo capítulo 24, né, ele diz assim: eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Vendo um espírito. Jesus os tinha falado a respeito da ressurreição. Jesus tinha falado para eles, Jesus tinha ensinado, mas eles, chegou na hora da prova, eles não estavam acreditando. Jesus precisou se identificar com ele. Então, Jesus se identificando aos discípulos, dizendo: veja as minhas mãos, as feridas dos pregos, para provar que era ele mesmo. E o que Jesus falou? Veja as minhas mãos, as feridas dos pregos. Jesus provando então que ele estava ali como eles. Sim, meu irmão, minha irmã, em João, capítulo 20, verso 27, diz, né, porque Jesus também, ele teve que provar a Tomé que não estava ali, de que ele tinha ressuscitado. Então ele disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega as mãos e põe no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. João 20, 27. Não seja incrédulo, meu irmão querido, em nome de Jesus. Nas horas das provações é que nós temos que realmente ser crentes. Na hora, querido, de enfrentar a situação, nós temos que realmente provar que somos crentes. Agora mesmo estamos passando por um momento inacreditável, mas está acontecendo. Ficar em casa, as autoridades estão dizendo isso. Então, meu amado, é o momento de nós colocarmos a nossa fé em ação e buscar ao nosso Deus, intensamente, com muito amor em nosso coração, porque senão vamos ser como Tomé: eu não acredito se eu não ver. Então Jesus tem que vir ao nosso encontro para provar que Ele é Ele mesmo. Então a importância de exercer a fé é o cumprimento da palavra. Imagina Jesus retornando sobre as nuvens e nós olharmos os céus mas será que é Jesus mesmo? Não, meu querido, a Escritura está dizendo e é verdade. Ele voltará um dia, amém? Glória a Deus. E aí então no versículo 44, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Importa sim que se cumprisse tudo o que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E nós sabemos que cumpriu. E nós sabemos, queridos irmãos, que se cumpre e que vai se cumprir sim. Ele voltará um dia para nos levar com Ele, para estarmos com Ele. Essa é a nossa esperança e a nossa alegria. É o momento de estarmos com o Senhor. No versículo 45, depois das palavras de Jesus, abriu-lhes o entendimento algo sobrenatural, como aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús. Meu querido, abriu-lhes o entendimento depois que Jesus chegou, falou com eles. Abriu o entendimento a eles.
Isso é algo assim que, olha, é profundo demais. Os discípulos no caminho de Emaús parecia que não conseguiam entender e compreender que ao lado deles estavam indo Jesus Cristo, o ressuscitado. E depois Jesus, quando adentrou na casa deles, abençoou o pão, aí abriu-lhes o entendimento, aí eles viram Jesus, mas Jesus desapareceu da frente deles. Eu creio que não precisa de provas para a palavra do Senhor se cumprir em nossa vida hoje, amém? Temos que crer no Evangelho, no amor e na graça de Deus, na palavra de Jesus Cristo e tê-lo como Senhor da nossa vida, pois Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então no versículo 46 eles disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, havia de padecer, e Ele padeceu, principalmente na sexta-feira, carregando a cruz que não era dele, coroa de espinhos sobre a sua fronte, a sua cabeça, levando chibatada, cuspir em seu rosto. Meu querido, olha o que aconteceu com Jesus. Mas a promessa do Pai é que ele passaria por isso, mas ressuscitaria no terceiro dia, e ressuscitou. Amém? Ressuscitou. Para nossa paz, para nossa alegria e nossa esperança. Ele é o Senhor da nossa vida. É o Deus que conhece todas as coisas. Mas Ele deixou para nós algo importante, uma recomendação no versículo 47, e que em seu nome se pregasse arrependimento. Jesus nos deixou a missão, para que em nome de Jesus Cristo fosse pregado o arrependimento. O arrependimento de quê, queridos irmãos e irmãs? Para remissão de pecados, para perdão de pecados, fosse pregado o arrependimento. É o apelo, amado irmão e irmã, para aquele que ainda não conhece a palavra. E diz assim: a todas as nações, começando de Jerusalém. Pregasse a palavra a todas as nações, começando em Jerusalém. E o Senhor, querido irmão e irmã, quando Ele diz para pregar o Evangelho a toda criatura, a todas as nações, Ele está dizendo para fazer a missão. O Senhor quer que nós façamos a missão, e Ele conta conosco para isso. Meu amado irmão e irmã, Ele conta conosco para isso. No versículo 48, a importância de testemunhar Jesus, os discípulos, de Jesus, os discípulos, vós sois testemunhas destas coisas. Vós sois testemunhas quem? Os discípulos. A importância de testemunhar de Jesus. Então, os discípulos testemunharam que Jesus ressuscitou. Ele foi o primogênito, o primeiro entre os mortos. O unigênito, o primeiro entre os mortos. Tudo isso, meu querido irmão, é para nos lembrar da promessa, da palavra de Jesus Cristo. Então renove em nós o que? A esperança. Amém? Renove em nosso coração a esperança de que Ele vai voltar. Quando Ele disse que iria, mas voltaria para nos levar com Ele. Isso é algo, querido irmão e irmã, maravilhoso para a nossa vida.
É algo assim que nos constrange, mas ao mesmo tempo nos fortalece e nos ajuda na caminhada. No versículo 49, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Que coisa! Ficai na cidade. Para quê? Do alto, querido irmão, querida irmã. Descerá algo muito importante, que é a descida do Espírito Santo. E as pessoas serão revestidas de poder. Revestidas. E tem irmãos e irmãs que são cheios do Espírito Santo. Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. Imagina você cheio do Espírito Santo, proclamando as boas novas, proclamando a graça, a salvação, o arrependimento, a remissão de pecados, para a remissão de pecados. Tudo isso é muito bom. Tudo isso é maravilhoso. No versículo 51, então os levou para Betânia, erguendo as mãos, os abençoou. Erguendo as mãos, os abençoou. Quem o abençoou? Jesus Cristo. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Ascensão de Jesus Cristo. Ascensão de Jesus Cristo. O Senhor abençoou os seus discípulos. Enquanto ele estava abençoando, ele estava se retirando deles, sendo elevado para o céu. Que coisa maravilhosa! Eu imagino aqui o discípulo de Elias, vendo ele subindo num carro de fogo. Aqui o discípulo de Jesus, vendo Jesus subindo ao céu. Querido, que maravilhoso seria se nós estivéssemos lá vendo Jesus. Mas vamos vê-lo, amém? Ele vai voltar sobre as nuvens, diz a palavra. E ele estará aqui conosco, amém, irmão? Para nos abençoar, para nos levar com ele. Por isso, nós temos que buscar ao Senhor em todo o tempo. Temos que buscar ao Pai em todo o tempo. E os discípulos, querido irmão e irmã, sendo tomados de júbilo, eles voltaram para Jerusalém. Sendo tomados de júbilo, de alegria, eles retornaram a Jerusalém para louvar ao Senhor. Voltaram revestidos, esperando o revestimento, melhor dizendo, esperando o revestimento que do céu desceria o Espírito de Deus. Então o versículo 49 diz: até que do alto sejais revestido de poder. Então, querido, ao descer o Espírito Santo sobre nós,
a ser envolvidos pelo Espírito Santo, sabe o que acontece conosco? Nós ficamos maravilhados, como ficaram aqui os discípulos, cheios de júbilo, tomados de júbilo. Nós ficaríamos como eles e iríamos gritar: Jesus Cristo, verdadeiramente, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Todo-Poderoso, Ele ressuscitou, Ele está em minha vida, eu glorifico ao Senhor. Nós sairíamos gritando de júbilo, de alegria, e seria uma alegria eterna, para a glória do Pai. O Senhor, Ele tem um amor muito grande pelas nossas vidas. No versículo 53 diz: reuniões no templo, estavam sempre no templo louvando a Deus. Estavam sempre no templo louvando a Deus. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, é importante nós pensarmos no Senhor. É importante nós lembrarmos da vida com Ele, porque Ele é o Senhor da nossa vida, que está conosco sempre, em todo o tempo, em todo momento da nossa vida. Agora vamos prestar atenção numa coisa. Os discípulos, quando Jesus falou que eles deveriam ficar na cidade, a permanência deles em Jerusalém, presta atenção, a permanência deles em Jerusalém, lembra que eles retornaram para a cidade, depois da ascensão de Jesus. Então, pensa na permanência deles em Jerusalém, porque seriam revestidos do poder do alto. E depois de serem revestidos do poder do alto, vamos lembrar da palavra de Jesus, que deixou e implantou o início da missão, da nossa missão aqui, como diz o versículo 47, quando fala assim: e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. O Senhor nos deixou imbuídos ou responsável pela pregação da palavra, das boas novas, palavra de salvação. Ele foi e prometeu que seremos revestidos do poder que viria do alto, mas também Ele nos deixou a responsabilidade de continuar o Evangelho através de nós, anunciando a palavra de arrependimento para a remissão de pecados. Então cabe a nós, queridos irmãos e irmãs, lembrarmos todos os dias da nossa responsabilidade de anunciar as boas novas. Se nós recebemos de Jesus a salvação, se nós recebemos de Jesus o perdão de pecados, a remissão de pecados, outros também têm a responsabilidade de também ganhar o perdão, receber o perdão e anunciar as boas novas para as pessoas, para a humanidade, aonde eles estiverem. E isso cabe a nós, que já tivemos uma experiência com o Senhor e que temos uma experiência diária com o Senhor,
de buscá-lo em todo o tempo. Então, essa expressão missionária que Jesus nos deixou, ela é muito importante para a nossa vida. Então, nós somos missionários, somos missionárias da seara. E a palavra diz ainda que o campo está pronto. Mas aonde estão os ceifeiros? Meu amado, a alegria da ressurreição, ela é inconfundível, ela é muito grande, ela é muito forte em nosso coração. Mas esta alegria do nosso coração não pode ser guardado para nós somente. Nós temos que entregar às pessoas que estão carecendo da presença do Pai, que estão carecendo, sofrendo por falta de Jesus. No coração das pessoas da humanidade que não tem Jesus, há um vazio que nenhuma riqueza terrena supre. Somente a palavra de Deus supre, porque a palavra de Deus é alimento, e alimento eterno. Porque tudo passa e a palavra do Senhor permanece. Então, meu querido, em nome de Jesus, presta atenção. Qual é o trabalho que nós estamos fazendo aqui na terra para lembrar que eu sou salvo, que eu já tenho Jesus no meu coração, que eu já sou de Jesus? Então, o testemunho, pensa aqui, quem são as testemunhas de Jesus? São os discípulos. E hoje, quem é testemunha de Jesus? Somos nós. Olha, é um prazer ser testemunha de Jesus, testemunhar Jesus Cristo, nosso Salvador, porque Ele já derramou em nosso coração, em nossa alma, o Espírito Santo, a palavra já foi cumprida em nós, amém? Já somos revestidos. Agora, nós temos que exercer esse revestimento de poder pela fé, para a glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Não esqueça, irmão, que o versículo 53 fala assim: e estavam sempre no templo louvando a Deus. Temos saudade da igreja, não é? Rever os irmãos, as irmãs, mas isso é bom, isso faz parte. Que Deus te abençoe, que Deus te dê paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ouvir mais um cântico de adoração ao Pai, em nome de Jesus Cristo, pois é a hora de louvar, amém? De estarmos com o Senhor. Posso crer no amanhã, porque Ele
eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Bem, amados irmãos, vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Querido Pai, em nome de Jesus Cristo, Salvador, nós te adoramos em oração, nós glorificamos o teu nome em oração e te exaltamos, meu Deus, porque tu és um Deus maravilhoso. Jesus Cristo, o Salvador, ele teve que provar aos discípulos e os discípulos se sentiram alegres porque o Senhor ressuscitou. E ele provou através do alimento, do peixe e um pouco de mel. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te adoramos, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Nós te adoramos porque o Senhor é maravilhoso, a tua palavra é cumprida dia após dia. Meu Deus, nós intercedemos agora pelo teu povo da igreja. Deus, nós queremos voltar para a nossa igreja, nós queremos te adorar na nossa igreja. Deus, nos ajude a voltar para a igreja o mais breve possível, meu Pai querido. E em nome de Jesus, nós rejeitamos toda a enfermidade, principalmente, Deus, esta agora que está nos deixando dentro de casa, Covid-19, nós rejeitamos em nome de Jesus, saia toda a enfermidade e a graça de Deus esteja sobre as nossas vidas. Cobre-nos com teu amor e a tua graça, pois queremos andar no teu santo caminho. Obrigado, meu Deus, pelo cumprimento da palavra, pois cumpriu-se em Jesus Cristo, ele ressuscitou, ele vive e viverá eternamente. Glórias ao teu nome, Senhor. Te exaltamos e te bendizemos. Oramos pela nossa igreja, pelas famílias da nossa igreja, pelos irmãos idosos. Deus tem misericórdia, dá paz ao coração de cada um. Louvamos o teu nome e te engrandecemos. Em nome de Jesus Cristo, Salvador, que oramos. Amém. Que a bênção de Deus Pai, que o amor e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós de hoje e eternamente. Amém.